Fé e razão. Começamos um novo tema. E eu espero que as pessoas que não estão aqui hoje, porque estão pescando fora, para a semana que vem, como o presbítero Wagner falou, possam trazer todos os peixes que foram pescar hoje, né? Mas eu espero que seja isso. Ou então, os que não vieram se sentiram peixes e falaram, vamos embora daqui, não é o lugar. Eu acredito que não, acredito que eles foram pescar. Essa é a minha esperança. Mas começamos agora a falar de um novo tema, fé e razão. São duas coisas, irmãos, que não podem andar separadas de forma nenhuma. Fé e razão precisam andar juntas, de mãos dadas. Eu estava, esses dias, brincando com um telescópio. Tudo bem, ele não era um grande telescópio, ele não podia ver aos mínimos detalhes as estrelas, muito menos as galáxias eu podia enxergar. Mas é gostoso quando você pega um telescópio, você começa a olhar e ver coisas que aos olhos nus você não consegue ver. Você olha para o céu, ainda mais aqui em Mogi, perto de São Paulo, as pessoas que moram em São Paulo, então, muito mais do que isso. Ou você olha para o céu e você vê muitas vezes nada, né? Você vê malemar 1, 2, 3 estrelas e olha que diante da poluição que nós temos já é um bom negócio. Então, é alguma coisa que você não consegue ver, mas que está lá. É isso que acontece. As estrelas estão lá. Elas estão brilhando, elas estão fortes, os planetas estão lá. Sabe, irmãos, eu estava vendo também um documentário daquele telescópio Hubble. Que incrível. Meu Deus, como nós somos pequenos. Nosso planeta ali naquela imensidão. Segundo os pesquisadores, segundo estava sendo dito ali naquele documentário, são mais de sextilhões de estrelas visíveis, fora as não visíveis. O que é isso? O que é isso? E nós estamos aqui no meio, e quando você olha para todas essas coisas, eu quero me perguntar, que eu espero que aqui talvez não tenha ninguém, ou se tiver, a pergunta é para você. Como nós podemos, diante de uma grandeza tão assim, fora do comum, fora da imaginação, dizer, Deus não existe? Porque é isso que muitos estão fazendo. Eles olham para essa imensidão de coisas, eles olham para tudo isso e eles dizem, não, mas Deus não existe. Sabe, queridos, nós temos algumas linhas. Por exemplo, nós temos as pessoas que acreditam que sim, houve um Criador, mas a evolução aconteceu por meio do Criador. E eu diria que essa é o que está mais próximo de nós. Mas existem aqueles que dizem não existe um design inteligente. Não existe ninguém que criou, desenhou, estabeleceu as coisas estão ao acaso. Desculpa, eu não consigo ficar tranquilo, pensando que as coisas estão ao acaso. Pensando que a minha vida está ao acaso. Não, eu não consigo ficar tranquilo com isso. Eu preciso de mais. Interessante que as pessoas que precisaram criar um telescópio tão grande, jogá-lo lá em cima, colocá-lo em órbita, para que ele pudesse ver tudo isso. E quando nós lemos Isaías, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Ele diz assim, a quem, pois, me comparareis? Para que eu seja igual, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Está lá em Isaías 40, 25, 26. Sabe, é interessante você pensar que, segundo a palavra de Deus, todo mundo sabe que Deus existe. Talvez olhando para a criação, quando nós olhamos para a criação, e eu não estou falando apenas das estrelas, eu estava conversando com um médico, e o médico estava me falando do fígado. O Dr. Luiz está ali. Ele pode garantir se isso é verdade ou não. O médico dizia o seguinte, Denis, o fígado é o órgão da vida. Porque ele é incrível. Ele não tem como você trocar ele. Você troca tudo. Você coloca um coração
para bater artificial, você faz várias coisas, mas o fígado não tem jeito. Foi o que ele me disse. Só estou vendendo o peixe que ele me passou. E ele começou a me falar sobre o fígado, e o fígado, ele vai até 3 horas da tarde, fica aí, para quem gosta de comer uma comida gordurosa, até 3 horas da tarde ele solta as enzimas para quebrar a gordura, depois disso ele não, a função dele é outra, então nós não podemos mais comer gordura depois de... Bom, enfim, eu saí dali morrendo de medo e pensando, meu Deus do céu, era melhor quando eu era ignorante. Como é que agora eu vou lá comer um churrasco à noite? Ah, não, vou me sentir tão mal, porque o meu fígado, coitado, vou estar judiando dele. Mas eu não consigo entender como alguém que estuda e vê esses princípios, essa beleza, consegue olhar e dizer, Deus não existe. Não consigo entender. Foge da minha compreensão essas coisas. E sabe, irmãos, eu acredito que todos, em algum momento, em algum instante, em um abrir e fechar de olhos, têm a mais pura e completa certeza de que Deus existe. Até aqueles ateus convictos que batem no peito dizendo, Deus não existe, eu posso provar, ou prove você se Deus existe. Eu tenho certeza que em um momento da sua vida, da vida dessas pessoas, eles pararam e olharam para essa imensidão de coisas e pensaram, Deus existe. Mas eles têm que voltar, eles voltam a se armar mais uma vez. Afinal de contas, eles têm que segurar a sua posição. E é interessante porque nós vemos que é propósito de Deus demonstrar quem Ele é através da sua criação. Eu quero convidar você para abrir na Epístola de Romanos, capítulo 1, onde nós vamos ver que Deus planejou isso. Deus planejou se mostrar. Deus se mostrou, ou Ele se apresentou através da criação. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Romanos 1, 19 e 20. Enquanto você acha, deixa eu aproveitar para te dizer que é muito importante que você venha na nossa palestra no dia 14. Essa palestra é para toda a igreja. E nós tivemos eu diria um incidente, mas um grupo de pessoas que são militantes do evolucionismo, não um evolucionismo que acredita que existe um Criador, mas aquele que é completamente ateu e tira o crédito de qualquer Criador, eles entraram em contato conosco através de Facebook, extremamente irritados, dizendo, por que vocês estão levando aí um criacionista? Vocês precisam levar um evolucionista. Não entendeu que é uma igreja. Vocês precisam levar um evolucionista, vocês precisam não sei o quê. Enfim, nós conversamos, explicamos que a palestra é de um criacionista. Enfim, eles disseram, nós vamos todos aí, viu? Nós vamos todos, vamos encher. Então já falei lá com o Maurino hoje de manhã, já dei o toque. O Maurino vai vir fardado, que qualquer problema, fala, Maurino, nada de macaquice aqui não. Brincadeira, não se ofenda. Mas, de verdade, é importante que você como igreja venha. E criança, principalmente, porque as nossas crianças estão sendo bombardeadas. E é importante elas ouvirem de um cientista cristão e criacionista, de que Deus criou todas as coisas. Tá? Se foi em um dia, nós cremos nos dias literais, exatamente como a Bíblia diz. Mas, enfim, a questão é, Deus criou. Isso é, para mim, hoje, o que precisa ficar claro para essas pessoas, principalmente para eles que dizem que Deus não existe. Romanos 1, versículo 19 e versículo 20 diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
tais homens são por isso indesculpáveis. O que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus nos manifestou. Toda a criação de Deus, as coisas visíveis e as invisíveis foram criadas pelo nosso Deus para manifestar e mostrar nos tempos que nós estamos e de todas as pessoas de que Deus existe. E quando as pessoas então param e elas dizem, não, Deus não existe, elas simplesmente não têm nenhuma defesa. E segundo a palavra de Deus, elas são indesculpáveis. E alguns vão dizer, mas eu preciso de algo mais racional, pastor Denis. Eu preciso de algo mais palpável. Eu preciso de algo que eu possa tocar. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus 1:1, você não precisa abrir, vamos continuar aqui no livro de Romanos. Mas lá diz, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós olhamos para todas essas coisas e dizemos, Deus não existe, nós estamos errando longe o nosso alvo. E as pessoas estão muitas vezes errando longe o alvo, porque Deus tem se manifestado. Sabe, irmãos, o que então deveria ser a solução se torna um grande problema. Porque se todos reconhecem que Deus existe, pelo menos num lapso daquela crosta que diz que Deus não existe, se todos reconhecem, eu acredito que em um momento da vida todos reconhecem, se Deus tem se manifestado de forma tão grande, tão maravilhosa, imensa, a ponto de você olhar a criação e dizer, meu Deus, não é possível que isso tudo tenha vindo do acaso. Por que então que nós temos tanto problema com Deus? Onde deveria ser a solução, aqui nós temos o nosso primeiro problema. Sabe qual é o problema que eu vejo? O problema que eu vejo é que todos nós precisamos de um Deus palpável. Nós precisamos de um Deus pessoal, não é isso que nós queremos? Ah, legal, Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é infinito. E quando eu olho o espaço infinito, ou quando eu olho a criação, eu sei que Deus Ele é grande. Mas e quando eu tiver o meu problema? E quando eu estiver na minha situação difícil? E quando eu estiver com aquela situação que parece que ninguém dá trela para mim? Aí eu preciso de um Deus palpável. Eu preciso de um Deus que tenha uma forma mais próxima, mais pessoal. É normalmente aí que está o problema. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós pegamos toda a nossa concepção de Deus, e colocamos o nosso Deus dentro de uma caixa. A nossa forma de Deus, o nosso jeito de ver Deus, nos nossos padrões, nas nossas necessidades. É assim que nós vemos Deus, muitas vezes. É assim que muitas vezes nós tornamos Deus. Nós tiramos Deus daquela imensidão. Nós tiramos Deus da eternidade. Imagine você, Deus é eterno. Só que a eternidade para mim é algo que, tudo bem, está lá dentro. Eu fui criado para ser eterno. Afinal de contas, Deus criou o homem para toda a eternidade, ou para ser infinito, porque Ele teve um ponto de começo. Mas hoje eu estou vivendo dia a dia. Eu preciso de algo mais assim. Então eu pego toda essa situação a respeito de Deus e coloco Deus dentro de uma caixa. Porque aqui eu tenho mais controle. Porque aqui é algo mais palpável. E sabe qual é o grande problema, irmãos? As igrejas têm gostado desse objeto. Porque é simples. É muito mais fácil eu te dar uma caixinha de Deus. Olha aqui, você quer Deus? Escuta, não fica viajando demais, não. A Bíblia é muito complicada, a Bíblia é muito grande. Você consegue entender a Bíblia toda? Você não tem algumas coisas que você lê e não entende? Você lê, esses dias um jovem falou para mim, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou muito confuso, porque eu estou vendo muitas guerras, eu estou vendo umas coisas. Falei, querido, você começou pelo Velho, vamos para o Novo Testamento, um passo de cada vez. Então, algumas vezes é mais fácil falar, olha, faz o seguinte, você quer Deus? Está aqui, ó.
Eu te dou ele prontinho. É no seu molde. A sua necessidade está aqui. E você não precisa se preocupar. E quer saber, isso é cômodo. Porque então nós criamos o nosso molde e colocamos Deus dentro do nosso molde. Deus fica ali. Ele está sempre que eu preciso. É algo confortável. Confortável, é bom. Quando eu precisar de Deus, eu sei onde Ele está. Porque afinal de contas, eu formulei o que eu quero de Deus. Eu formulei, porque Deus é tão grande, mas eu preciso de algo mais palpável. Sabe, irmãos, o absurdo ou a insanidade espiritual, ela chega a tal ponto que as pessoas acham que podem até domesticar o indomesticável. Podem domesticar Deus. Eu queria uma coleira, mas eu não achei. E elas começam então a levar Deus exatamente para onde elas querem. Afinal de contas, é o meu Deus. Isso pode parecer bizarro para você, mas acredite, muitos vivem dessa forma. Não com um Deus eterno, infinito e todo-poderoso, mas com o meu Deus. É a minha forma de ver Deus. E eles andam. Sabe, é mais ou menos assim. Eu quero. E eu quero agora, Deus. Deus, eu não quero depois. Eu quero agora. É querer domesticar o indomesticável, queridos. Isso não acontece. Ou algo do tipo, eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito isso. O Senhor trate de mudar de ideia. O Senhor trate de fazer alguma coisa porque eu não aceito que o Senhor faça isso. O quê? Só falta falar junto. Sabe, irmãos, as pessoas chegam ao cúmulo de dizer, quem é o Senhor? E olha que eu já ouvi vários absurdos por aí. E aí você começa a ter dentro dessa caixa, porque nós temos uma necessidade de Deus, uma necessidade real e pessoal de Deus, mas sabe qual é o problema? Quando Deus, para algumas pessoas, Deus que está aqui dentro, na verdade, quando Ele abre, não tem nada. Porque Ele criou uma forma de Deus tão distante do que Deus é, tão distante do que é real, que Ele adora ou Ele serve um Deus que na verdade só existe para Ele. Não é um Deus real. Ele queria tanto um Deus material, um Deus palpável, que Ele criou um Deus só para Ele. Não existe. Só para Ele existe. Outras pessoas, elas até conhecem o Senhor, mas mesmo assim colocam dentro da caixa. E aí, quando Ele começa a mostrar que Ele não pode, Ele não cabe aqui dentro, a pessoa senta, não, segura e fala, não, é minha zona de conforto. Não, Senhor, daqui não. Continua aqui. O Senhor vai continuar aqui dentro do meu jeito, da minha forma, com as minhas filosofias, com os meus conceitos, os meus preconceitos, com a minha forma de ver as coisas. Não da sua forma, da minha forma de ver as coisas. Porque eu sou, porque eu. E é interessante, irmãos, que nós nos apoiamos nele. E algumas vezes nos sentimos até grandes. Meu Deus, Ele está aqui para me servir. É quase isso. Eu me sinto grande, mas sabe qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que muitas vezes, quando os nossos inimigos batem a porta, eles são muito maiores do que a nossa caixa. São muito maiores que a nossa caixa. Então nós tivemos tanto trabalho para criar um Deus que fosse pessoal, um Deus que fosse palpável, que fosse algo mais, sabe, que você pudesse tocar mais. Só que quando o inimigo bate a porta, quando o gigante vem bater na sua porta, e você olha para a cara do seu gigante, você olha e diz, mas e agora, Deus? Agora você é pequeno, agora você não é forte, e aí mais uma vez você permite, ou você deixa que Deus continue aqui, e você diz, mas não tem problema não. Pode vir, eu vou resolver o meu problema. Se Deus não resolver o meu problema até em 5 minutos, eu resolvo o meu problema. Você já ouviu isso? Já ouviu? Ou já viu? Ou já viveu isso? Isso nada mais é, queridos, do que você pegar
Deus, e Ele não pode ser colocado dentro de uma caixa. E viver como se Ele estivesse aqui. Irmãos, Deus quer ser um Deus pessoal. Deus quer ser um Deus palpável. Mas não desse jeito. Sabe o que nós temos que fazer? Se você tem olhado agora para o seu coração e tem pensado, puxa, eu tenho colocado meu Deus dentro de uma caixa. É uma caixa um pouquinho maior dessa aí que o pastor está colocando aí na frente, mas eu tenho colocado Deus dentro de uma caixa. Primeira coisa que você tem que fazer é se render em quem Deus realmente é. É tirar Ele dessa caixa. Porque, queridos, nada pode segurar, nem a igreja. Deus não está preso a um templo. Deus não está preso a uma denominação grande, forte. Deus não está preso a religiosidade. Deus não está preso a nada disso. Deus é muito maior. Nós é que nos rendemos a Ele. E aí quando você olha para tudo isso, mas tem que ser, e eu não estou aqui de joelhos à toa, tá? Tem que ser com um ato de humildade. Tem que ser com um ato de reverência a Deus. Você precisa olhar no manual de instrução do homem. Eu sei, é grande, tudo bem. Mas se você não olhar no manual de instrução do homem, você não vai conseguir resolver as coisas do homem. Quando você olha no manual de instrução do homem, aqui mesmo em Romanos, onde nós estamos, quando nós lemos o versículo 16 e o 17, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Vamos dar uma pausa aqui. De fé em fé. A ideia que nós temos aqui, quando nós lemos de fé em fé, é que Deus, Ele quer ser um Deus real, palpável. E o justo, as pessoas que se entregam a Ele, elas precisam ter não apenas a razão, mas elas precisam ter um outro elemento muito importante na vida de todos os cristãos, e esse elemento é fé. Porque quando nós temos fé, esse Deus que é tão grande, Ele se torna pessoal. Ele está na imensidão, mas quando eu olho com olhos de fé, quando eu vivo com fé, Ele se torna pessoal. Eu não sei se você se lembra, aqueles que são aí da minha idade, que pegaram a época do Atari, talvez vocês se lembrem do que eu vou dizer. Havia um joguinho muito bom. Eu gostava muito daquele joguinho. Nós chamávamos, nós abrasileiramos o nome do joguinho. O joguinho chamava Frostbite. E não sei se era essa pronúncia. Na época a gente falava dessa forma. E nós chamávamos de gelinho. Era assim. Só você, Pérsia, está chacoalhando a cabeça. Você lembra disso então, né? Era assim. E para aqueles da época agora do PlayStation ou do Xbox, está pensando que isso é o maior absurdo do mundo, né? Mas era assim. Era um bonequinho que ele tinha que ir pulando de gelinho em gelinho. Ele descia e ele ia subindo, descia e subindo. E quando ele pulava no gelinho, a casinha dele começava a ser formada. Quem lembra disso, gente? Algumas pessoas, o resto imagina, tá? O resto imagina. E ele ia pulando, de gelinho em gelinho, e a sua casinha ia sendo construída. Quando eu olho para esse texto que diz de fé em fé, a visão que eu tenho é exatamente essa. A visão que eu tenho é que nós precisamos viver a nossa vida de fé em fé. É mais ou menos assim. Todos os desafios que eu tenho são pedrinhas de gelo. E eu pulo nessa pedra de gelo. Ou é de fé em fé. E o que acontece? Qual é o meu próximo passo? Bom, seja lá qual for. O que eu sei é mais um passo de fé. É mais um passo de fé. E o cristão, ele vai de fé em fé. De fé em fé. E as situações difíceis aparecem. E você vai de fé em fé.
de fé em fé, confiando que a sua casa está sendo formada. No nosso caso, a nossa casa já foi formada. Porque Jesus já foi nos preparar lugar. Está tudo pronto. Mas nós precisamos continuar pulando de fé em fé. Porque senão nós vamos naufragar. Quando você não cai na fé, pelo menos no joguinho era assim. Quando você pulava e caía no rio, o que acontecia, Pérsia? Uma coisa mais ou menos assim. Quem jogou sabe que era esse o barulho, tá? Quem não jogou, imagina. Era mais ou menos, ele afundava. Ele afundava. E você perdia as suas vidas. Sabe, irmãos, isso que faz da vida cristã uma vida maravilhosa. Porque nós vamos pulando de fé em fé. E agora eu tenho mais um desafio. Opa, eu preciso dar um salto de fé aqui. Puxa, mais um desafio diante de mim. E mais uma vez eu pulo de fé em fé. Mas eu não perdi a minha vida. Porque nesse jogo, quando você pula e a sua fé não está suficiente, rapidamente você sente uma mão que faz mais ou menos assim, te tira e fala, aqui, agora continua pulando. E sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele não está dentro de uma caixa. De fé em fé. Mas continua o texto. O texto continua e ele diz assim. E aí o final é triunfante, irmãos. Todo o livro de Romanos, essa aqui é a base do livro de Romanos. O livro de Romanos, se você quiser resumir ele em uma frase, resuma nessa frase, que diz, o justo viverá pela fé. Você percebe? Nós estamos querendo viver com um Deus palpável. Nós estamos querendo viver com um Deus que eu posso tocar, que eu posso contar, que é real, que não é imaginário, que não está distante nas estrelas ou no céu, mas que está próximo e bem próximo de mim. Então viva com fé. E nessa mistura nós temos então o ingrediente perfeito. Nós temos o resultado perfeito. Porque quando nós olhamos a imensidão, a razão nos diz, Deus existe. Quando nós olhamos a criação, a razão nos diz, Deus existe. Mas é quando eu olho com fé, que eu sei que Ele existe, e Ele existe dentro de mim. Que Ele me fez existir para a glória dEle. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus venceu a morte e Ele tem a chave da vida e da morte em suas mãos. Isso é uma questão, é razão. Eu estou lendo, a Bíblia diz isso. Sim, eu posso viver isso pela fé. Porque é quando eu olho com fé que eu consigo, de repente perdendo alguém que eu amo, ou mesmo diante da morte, numa situação difícil, é lá que eu posso ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque é a fé que me faz confiar que sim, Ele venceu a morte e eu não passarei pelo vale da sombra e da morte. É a fé que me faz isso. A palavra de Deus diz que Ele sustenta. A palavra de Deus diz que Ele me dá suporte. A palavra de Deus diz que Ele fará prosperar o fruto da minha mão. Mas sabe o que me faz levantar amanhã, segunda-feira, e sair para trabalhar, crente, que Deus me abençoará e fará prosperar o fruto do meu trabalho? É a fé. E é baseado na fé que eu levanto todos os dias para a glória de Deus. E eu faço ainda que os meus olhos não vejam. Pela fé eu continuo caminhando. Irmãos, é assim que as coisas acontecem. A razão nos dá uma direção. A razão nos mostra o caminho. Mas é a fé que nos permite caminhar nesses caminhos. Nós precisamos ter isso. Sabe? Quando nós lemos a palavra de Deus, a razão nos mostra que Jesus acalmou a tempestade. Puxa, uau, que lindo. Tão lindo, Ele acalmou a tempestade. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Mas é pela fé que Ele acalma a tempestade do meu coração. É pela fé. E nós precisamos viver isso, irmãos. Nós precisamos ter isso em mente, sabe? Saber um fato, que Ele nos perdoou de todos os pecados. Oh, glória, que bênção. Colossenses diz isso. Se você ainda não passou por isso, é porque você não fez o discipulado. Procure os nossos discipuladores, que essa lição é linda.
Ele nos perdoa de todos os pecados. Mas é só pela fé, que eu posso encarar Deus, sabendo que todos os meus pecados, pecados passados, pecados presentes, pecados futuros, todos eles foram perdoados, todos eles foram cravados na cruz do Calvário, e hoje eu estou completamente livre, eu estou completamente limpo, e quando Deus olha para mim, tudo o que Ele vê é justiça, e eu só posso tomar posse. Não gosto muito dessa palavra, o pessoal usa demais por aí, mas eu só posso tomar posse disso pela fé. A razão é ótima e nós precisamos dela. Afinal de contas, a nossa fé é baseada em fatos. Mas a razão sem fé é manca. Nós precisamos dessas duas pernas para caminhar com Cristo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para toda a complexidade da criação, quando nós olhamos para a razão e todas essas coisas, nós vemos um Deus grande, muito, muito grande. Por isso nós precisamos olhar com fé, para saber que esse mesmo Deus que é grande, eterno, Ele cabe dentro do seu coração. Exatamente aí. E Ele quer cuidar exatamente de você. E aí talvez você diga, não, mas olha, eu não estou vendo nada. Racional você. E aí eu te digo, olhe com seus olhos de fé. Porque olhando com os olhos de fé, o invisível se torna visível. E o impossível se torna possível. E nós podemos viver isso. Quer saber mais? Nós podemos tocar. Nós podemos sentir. Nós podemos provar. Mas é preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Viverá o quê? A fé nos faz viver amados, confortados. A fé nos faz viver encorajados. A fé nos faz viver a vida mais que vencedora. Ainda que você olhe ao lado e você diga, uau, estou vendo nada. Acredite, pela fé somos mais que vencedores. O justo viverá pela fé. Uma das atitudes de fé que eu gosto muito, das histórias de fé, é do missionário George Miller. Sei que muitos de vocês já ouviram, já foi dita aqui várias vezes, mas é tão bela que eu acho que vale a pena repetir. E a equipe de louvor, se quiser subir, pode subir para nós terminarmos cantando. George Miller, ele começou com um orfanato para meninas, onde ele tinha 30 garotas. Depois de um tempo, ele terminou com 2.000 crianças. E em várias situações difíceis que ele passou, uma delas foi que um dia o homem que trabalhava com ele disse a ele, olha, nós não temos nada hoje, nós não temos comida e nós não temos recurso para o café da manhã das crianças. E George Miller disse, você já orou? Já orei. Então ore mais. Chegou a hora do café. As crianças estavam à mesa, mas os pratos estavam vazios. Então, foi colocado para que essas crianças orassem, dando graças a Deus, porque Deus sempre provê. A razão me diz, não tem nada. A razão me diz, não tem o que fazer, não tem comida. A fé me diz, dê um passo de fé. A fé me diz, salte nesse bloco de fé. Salte nesse bloco de fé. Bom, uma carroça que transportava leite quebrou. E o carroceiro veio até a porta daquele homem e disse, escuta, vocês são um orfanato aí? Sim. Sabe o que é? A minha carroça quebrou. Eu estou com algumas latas de leite aqui. Eu não tenho o que fazer com elas. O leite vai azedar. Você não gostaria para suas crianças? Claro.
deu leite. Passado um pouquinho mais de tempo, eu sei, parece mentira, mas é a história que eu li. Chegou o padeiro e disse, queimou uma fornada de pães. Jorge, você quer? Está meio queimado, eu não quero vender para as crianças, eu não quero vender. Mas se você quiser, eu posso dar para você. Claro. E as crianças tiveram que comer. Muitas vezes em nossas vidas nós não temos coragem de saltar de fé em fé. E aí nós nos pegamos à razão. E aí nós pegamos e colocamos Deus na nossa caixa. E nós ficamos desesperados, não sabemos o que fazer. E olhamos para o céu e dizemos, mas Deus, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor não está fazendo nada ultimamente. Deixa eu te dizer, tira ele da caixa. Coloca ele fora da caixa. E coloca ele num lugar melhor ainda. Coloca Deus no seu coração, no trono. Sabe o trono da sua vida? O coração de todo homem tem um trono. E normalmente nós estamos sentados no nosso trono, confortáveis. É o meu trono, daqui ninguém me tira. Enquanto nós estamos sentados no trono da nossa vida, Deus não pode agir. E nós precisamos dar um passo de fé. E o nosso passo de fé é dizer, Senhor, e olha, é difícil, irmãos, você normalmente se segura, eu quero, mas é preciso ter fé. E talvez para você fazer isso, de fé em fé, talvez você tenha que saltar, e permitir que Ele sente no trono da sua vida. Quando nós olhamos para o céu, algumas vezes nós vemos algumas estrelas, a lua, mas a imensidão está lá, ainda que você não possa ver com seus olhos. Quando nós olhamos para Deus, algumas vezes nós vemos um Deus forte, mas um pouco distante. Mas acredite, pela fé, Ele está muito mais perto de você do que você imagina. E nessa noite eu quero convidar você a jogar o gelinho, a saltar de fé em fé, a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Fique de pé. De fé em fé. Chega de caixa. Chega de colocar Deus na caixa. Chega de limitar o poder de Deus. Chega de querer domesticar o indomesticável. Está na hora de deixar Ele agir. Está na hora de deixar Ele te controlar. E a nós só cabe uma coisa. O justo viverá pelo quê? Não. Vamos repetir comigo a frase toda? 1, 2, 3 e... O justo, mais uma vez, o justo, Senhor, em o nome santo de Jesus, nós nos colocamos na sua presença. Nós não queremos mais o Senhor dentro dos nossos moldes. É por isso que existem tantas formas de Deus por aí, porque cada um quer criar um Deus segundo a sua vontade. Mas nós queremos ser segundo a sua vontade, Senhor. Nós queremos, Deus, nos colocar na sua presença. E nós queremos, Deus, olhar para a razão e viver pela fé. Ajuda-nos, Deus, a saltarmos de fé em fé. Amanhã é segunda-feira. Lá vamos nós mais uma vez, de fé em fé. Talvez eu tenha que sair daqui da igreja e dar um salto aqui mesmo, de fé em fé. Mas louvado seja o seu nome. Porque o justo viverá, não sobreviverá. O justo viverá pela fé. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. De fé em fé, o justo viverá pela fé.